Olá, meu caro aluno, olá, minha cara aluna. Vamos continuar agora com atualidades do mercado financeiro. Meu nome, já sabem, professor Ricardo Barrios, tá ok? E vamos agora para ver os impactos que a China, a Rússia e o próprio Brasil fazem nessa economia mundial. Já vimos agora o quê? O impacto do presidente Donald Trump. Já falamos sobre todo o mercado financeiro, toda a estrutura do sistema financeiro nacional, já falamos dos produtos bancários, já falamos dos indicadores, dos grupos econômicos. Agora vamos tentar ser um pouco mais específico e ver como cada país aí reage mais ou menos a esse contexto global, a essa economia inteira, tá? Continuaremos fazendo exercícios do Banco do Brasil, em específico para nossa prova. Vamos conseguir resolver todo o histórico de provas aí do Banco do Brasil, né? Que, como eu já falei, só tiveram 3 provas até agora e vocês estão vendo já pelo histórico que eles podem cobrar de tudo, tá? Então é aquela situação, atualidades do mercado financeiro, tudo que é relacionado à bolsa de valores, a dinheiro, à economia mundial, a impactos, a grupos econômicos, eles podem cobrar. Então a gente não tem escolha, a não ser tentar ver o máximo possível, prestar bastante atenção e partiu! Ok, vamos começar aqui pela China, meu povo. O que acontece? A China, ela está reduzindo o seu ritmo de crescimento. A China, ela vinha num crescimento voraz. Apesar de a China fazer parte do Partido Comunista, quer dizer, o Partido Comunista é quem governa a China efetivamente, eles têm uma ideia capitalista com o resto do mundo, tá? Eles têm uma ideologia comunista, mas uma maneira de fazer capitalista, tá? Então a noção do trabalho, ela é meio estadista na China. Então não é raro você ouvir falar que lá você tem trabalhadores vivendo em condições péssimas. Você tem trabalhadores lá vivendo de uma maneira que banheiro coletivo, 200 trabalhadores por fábrica para um banheiro que dorme lá, trabalham sem parar, tá? Isso está mudando aos poucos, só que a China, ela apenas se preocupa com o crescimento econômico, certo? Então, a China, apesar de ter vindo anos e anos aí crescendo o seu PIB na casa de 2 dígitos, ela está reduzindo um pouco o ritmo. Hoje, ela está crescendo em média de 6 a 7% ao ano. Em 2017, ela cresceu em torno aí de 6,5% ao ano. Porém, esse crescimento de 6% é em cima de vários crescimentos aí de 10, 12, 17, 21% que a China teve aí nas últimas décadas, tá? Então a gente tem uma China que já faz muito tempo que não experimenta uma recessão, que não experimenta um crescimento zero. A gente tem uma China que inunda todos os mercados globais com produtos extremamente baratos. A gente tem uma China que investe em obras de infraestrutura em todo o mundo. Então não é raro você ouvir falar o seguinte, ah não, sabe tal coisa, tal empresa aqui no Brasil, vai ser o chinês. Tal empresa quem comprou foi os chineses. Vai abrir tal empresa em outro país, é chinês. Então a China está com essa política expansionista muito grande, o que preocupa, logicamente, os Estados Unidos, tá? Um fato interessante é que mesmo ela tendo um crescimento de 6 a 7% no ano, a China, esse crescimento representa um país do G20. Lembra-se que o G20 é o maior grupo econômico do mundo, equivale a 90% do PIB mundial. A China sozinha, o crescimento de um ano, é como se ela pegasse um país como Turquia, que faz parte do G20, como a Arábia Saudita, que faz parte do G20, e colocasse na economia mundial um país inteiro, isso com um crescimento de um ano. Lógico que não é qualquer país do G20, né, gente? No G20 tem a própria China, tem Estados Unidos, não. Mas os países ali que estão na 18ª, 19ª, 20ª colocação no G20, o crescimento de um ano da China representa a economia inteira de um país desse. É muita coisa, é muito, muito grande mesmo, tá? Lembrando que a China hoje é a 2ª maior economia do mundo, só perdendo para quem? Para os Estados Unidos, que ainda mantém esse posto de maior economia do mundo. Só que enquanto os Estados Unidos vem reduzindo o seu crescimento ou crescendo muito modestamente, como falamos, cresceu 2,4% no ano passado, a China só faz crescer e crescer e crescer, em ritmo muito acelerado para o seu tamanho, tá? Então não é surpresa nenhuma, assim, em pouco tempo a economia da China não superar a dos Estados Unidos, ok? Falamos aqui da China, vamos ver essa relação de China e Brasil agora. China e Brasil. Não podemos esquecer que os grupos fazem parte do BRICS, que temos quem? Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? África do Sul. Ou seja, Brasil e China são as potências, as maiores potências aí do BRICS, apesar de o PIB da Índia ser maior que o do Brasil, a Índia ainda está muito atrasada em campo social, mais atrasada que o Brasil. É até uma coisa interessante, quando nós temos que nos comparar, a gente busca se comparar com os Estados Unidos, lógico, que é uma coisa melhor. Agora a gente está mais na nossa realidade se comparar com países como Índia, como África do Sul, como Rússia, que fazem parte aí
origem do nosso mecanismo informal, que é o BRICS, ok? Então, essa relação entre Brasil e China, existem grandes acordos bilaterais. Então, somos parceiros comerciais. Brasil e China estão juntos, tá? Como eu já falei antes, essa junção do BRICS preocupa muito os Estados Unidos, preocupa o Fundo Monetário Internacional. Por que preocupa? Se você tem a segunda maior economia do mundo, junto com a sétima maior economia do mundo, junto com a nona maior economia do mundo, junto com a 12ª maior economia do mundo, você aí supera a economia de um país como os Estados Unidos e até da própria União Europeia como um todo, tá? É um país muito grande envolvido nisso aí. Então esse BRICS é uma chance de o Brasil, junto com isso, tomar um protagonismo mundial muito em breve. Então temos que ter isso em mente, que não é tão palpável, não tão palatável para os Estados Unidos e para os grupos mundiais como a União Europeia existir esse mecanismo informal do BRICS. Temos que saber também que a China é o maior importador de produtos brasileiros. Inclusive, houve um pânico recente, que foi com o escândalo da JBS, que a China falou que talvez parasse de comprar carne de gado brasileira por causa da questão do JBS. E houve um pandemônio aqui nos nossos mercados. Por quê? Porque boa parte do que a gente produz, boa parte que a gente produz mesmo, a gente vende para quem? Para a China, tá? Então, a China é nosso maior cliente, é muito importante mesmo no mercado internacional a China. Outra coisa muito interessante para se falar desse país é que os produtos chineses estão deixando de ser sinônimo de Xing Ling, sinônimo de coisas falsificadas. Pelo contrário, eles estão começando a ter uma melhoria de qualidade contínua. A China está se afastando da pirataria e está começando a se tornar um mercado mais global. Hoje não é difícil você comprar uma coisa no AliExpress, que é uma empresa chinesa. Hoje não é difícil você ter um produto do Huawei, eu acho, Huawei, que é um produto chinês também, são marcas chinesas, pneus da XBRI, várias marcas chinesas estão começando a tomar um protagonismo de marcas realmente boas, tá? Tá começando a virar com o Japão, por exemplo, que na década de 70, na década de 60, era sinônimo de baixa qualidade e hoje os produtos japoneses de tecnologia são sinônimos de alta qualidade e a China está começando a crescer para isso. Não podemos esquecer que a China tem 1,3 bilhão de pessoas e recentemente a China abandonou a política do filho único. Tínhamos até então a política que na China você podia ter um filho por casal e isso foi abandonado. Então a intenção da China é cada vez mais jogar a gente aí na população, é cada vez mais tomar esse protagonismo. Tanto que a língua mais falada do mundo qual é? Inglês. E qual é a segunda maior? O mandarim, que é a língua chinesa, logicamente, né? Porque pela quantidade de pessoas que acabam falando essa língua, tá ok? Vamos ver agora sobre a política chinesa, para a gente fazer um link aí com esse assunto. Como eu já falei antes, a China ela é coordenada pelo Partido Comunista, tá? Desde a revolução de quem? De Mao Tse-tung, né? Desde essa revolução que deixou de ser capitalista a China e ela se tornou um país comunista. Porém, foi visto ao longo do tempo que um país comunista fechado, ele não conseguiria sobreviver no mercado global. Então a China ela tem uma forma híbrida. Ela é capitalista com o resto do mundo, mas mantém muitas ideologias comunistas em seu território. Por exemplo, o Google mesmo, ele não entra na China. O YouTube não entra na China, tá? Eles têm suas próprias versões desses programas para não se integrarem com o Ocidente. A China quer manter essa identidade oriental para eles, o que preocupa bastante os Estados Unidos. Ela realmente faz frente numa guerra comercial aí com o mundo, entendeu? Então é um país aí que ele tá vindo para ficar, ele tá vindo para tomar seu espaço, tomar seu protagonismo. E agora tivemos um fato importantíssimo, que não tem nenhum mês, aconteceu agora no final de fevereiro, e é um assunto que pode cair na sua prova sim. A China teve uma mudança de legislação, tá? Antes, até agora, mês passado, você tinha que o presidente chinês, ele podia ficar no máximo 8 anos no mandato, tá? Ele ficava 4 anos e depois mais 4 anos. Desde que Mao Tse-tung saiu do poder, que ele teve realmente uma ditadura, né? Foi o início da ditadura comunista chinesa por uma pessoa só, a China se tornou uma forma híbrida e começou a ver o seguinte, não, vamos limitar os mandatos. Cada presidente pode ter um mandato de 4 mais 4 anos, tá? Só que aí foi feita uma nova votação e foi mudada essa legislação. Então agora o presidente da China pode ser presidente até o fim da vida dele, tá? Ele vai ter que ter uma nova eleição de 4 em 4 anos, só que
Se ele for ganhando, se ele for ganhando, se ele for ganhando, ele vai ficando, entendeu? Então agora não existe mais um limite de tempo de mandato no governo chinês. Essa implicação na economia global é enorme. Por quê? Porque a China se torna, de uma certa forma, uma ditadura democrática, digamos assim. Então, se você tem um presidente que tem uma visão de tomar o comércio global, uma visão expansionista no sentido comercial, essa visão não é mudada, não tem um risco de ser mudada por um outro presidente que entre, por uma outra política. Não. Ou seja, agora a China é um país de partido único e provavelmente de presidente único, porque nada indica que o atual presidente, o Xi Jinping, nada indica que ele vai sair do poder. Tudo indica que ele se mantenha no poder chinês, tá? Tudo indica que ele vai continuar novos mandatos e novos mandatos e novos mandatos e se permaneça mesmo, e se torne um novo mal, talvez, tá? Só que ele não tem essa mesma postura comunista do Mao Tse Tung, apesar dele fazer parte do Partido Comunista e ele não querer essa integração entre Ocidente e Oriente. O que ele quer é uma integração comercial com o mundo inteiro. Ele quer ser o principal exportador, o principal importador. Ele quer tomar esse protagonismo. Então, essas implicações chinesas é algo que vai ainda balançar o mundo daqui para frente, tá? E o que é que foi que esse Xi Jinping aqui declarou no dia que foi votado essa continuidade de mandato? Ele declarou que a China vai ser a maior potência mundial, não só econômica. Ele falou que vai ser a maior potência mundial de língua, cultura, esporte, economia, moeda, costumes. Ou seja, hoje nós temos um estilo de vida americano. Hoje nós pensamos como americanos, a gente quer comprar como americano, nós vemos filmes americanos, nós queremos falar inglês. A gente hoje vive em um mundo que a cultura é ocidental. E essa cultura ocidental, ela é ditada, ela é influenciada muito pelos Estados Unidos, tá? Que é o pai dessa cultura ocidental. E a China não. A China falou que até 2050 o berço da cultura vai se mudar o paradigma mundial, tá? Então, olha a visão desse cidadão. Ele quer realmente uma coisa expansionista, ele quer tomar o protagonismo mundial de uma vez por todas. E é lógico que nosso amigo Donald Trump não vai gostar disso aí, né? Então, aquela guerra comercial entre os dois está muito grave. O que culminou agora há pouco, como eu já falei, na sobretaxa de aço e alumínio. E essa sobretaxa de aço e alumínio é para afetar diretamente o governo chinês, já que a China é o maior exportador de aço e alumínio para os Estados Unidos. Tá? Então essa sobretaxa é justamente para dar um alô, falar: Xi Jinping, se liga aí, que a coisa pode não dar certo. Entendeu? Então essas implicações aí da China, qualquer coisa que acontece com esse país movimenta o mercado global de uma maneira absurda. Isso aí é uma coisa muito forte que aí me prova, tanto na prova de atualidade quanto na prova de atualidade do mercado financeiro, tá? A minha função aqui é trazer os fatos atuais que podem impactar mais assim relevantemente no mercado financeiro, tá ok? Falamos aqui, então terminamos um resumão aí sobre a China e sobre essa política econômica chinesa. Vamos falar de quem agora? Falar de outro parceiro da China, outro cara muito parecido com a China ali, que é quem? A Rússia. E quem manda na Rússia? Manda esse mano aqui, ó, esse cidadão, Vladimir Putin, que está no poder há 18 anos e agora em março ele acabou de se reeleger, e a reeleição russa é a cada 6 anos, então ele vai ficar até 2024 no poder, tá? Então é mais uma pessoa que não quer que o modo de vida ocidental, o modo de vida americano invada o Oriente do mundo, tá? Então aí temos China e Rússia como talvez um novo bloco, e quem faz parte desse bloco informalmente? O Brasil, tá? Então entenda o panorama mundial que estamos entrando por aí, certo? E esse Vladimir Putin, ele comanda a 12ª maior economia do mundo. E ao contrário da China, que até agora não demonstrou um poderio militar, apesar de ter o maior exército do mundo, né, em efetivo, mas não demonstrou ainda uma vontade de anexação militar prática, a Rússia não. A Rússia em 2014, ela fez o quê? Ela fez a anexação da Crimeia. Ela invadiu a Ucrânia e anexou parte desse território para eles, tá? O que causou uma reviravolta imensa, causou várias e várias sanções econômicas contra a Rússia. E essas sanções econômicas resultaram numa fuga de capital da Rússia. Então os investidores russos falaram que tinham dinheiro na Rússia, pensaram: meu Deus, vai dar merda.
arrancaram todo o dinheiro da Rússia e botaram em outros mercados, o que causou um grande desequilíbrio entre a moeda russa, que é o rublo, e o dólar americano, certo? Então, o que isso incentivou? Incentivou que existiu esse desequilíbrio russo e a Rússia está tentando reagir de qualquer maneira. Só que o que peca a Rússia? É um país pouco moderno, tem pouca modernização industrial, e isso passa por modernização política, por modernização de cultura e por tudo mais. Só que ela está começando a reagir, e a China é um parceiro da Rússia, porque faz parte do BRICS, tá? Então China e Rússia, eles estão muito interligados, o que preocupa todo mundo no cenário mundial, tá? E outra coisa russa que está acontecendo é o sentimento nacionalista. Eles estão tendo esse sentimento nacionalista de volta, o que preocupa o mundo, que pode surgir uma nova União Soviética, como tivemos aí até 91, 92 mais ou menos, uma União Soviética muito forte, muito presente. Olha como isso pode impactar o mercado financeiro, olha como tudo isso faz parte do contexto. Você fala hoje em dia em mercado financeiro, sem falar dos Estados Unidos, Rússia e China, você está tirando os maiores protagonistas dessas mudanças atuais, tá? E outra coisa também que está mudando muito, China e Rússia, eles apoiam esse cidadão aqui, ó, Kim Jong-un, o presidente, o ditador da Coreia do Norte, tá? Então a Coreia do Norte para a China funciona como um país tampão, ele fica ali no meio entre a Coreia do Sul e a China, ele impede que haja esse fluxo de pessoas ali, de informações, certo? Então, para a China e para a Rússia, é muito importante ter uma Coreia do Norte, é muito importante que ela exista ali. Então, existem especulações que, escusamente, de maneira escusa, Rússia e China que invistam nesse capital bélico norte-coreano, que invistam no programa nuclear norte-coreano, o que gera todas essas sanções, o que gera todo esse clima tenso no mundo que a gente está vendo, o que gera o estímulo americano para aumentar sua indústria bélica e consumir mais aço e consumir mais alumínio, e por aí vai. Mais atual que isso, gente, impossível, tá ok? Terminando aqui a Rússia, então, vamos ver agora o nosso querido Brasil, como que ele está nessa brincadeira, como que ele está em toda essa situação. E funciona da seguinte forma, o Brasil, ele tem a 9ª maior economia do mundo, isso um dado de 2017, ele já foi a 8ª maior economia do mundo, já chegou a ser até a 7ª maior PIB do mundo, mas atualmente ele está entre o 9º maior economia do mundo. Ele perdeu recentemente seu posto para a Índia, se eu não me engano, tá? Ou seja, a crise recente no Brasil desde 2014, tivemos aí 2 quedas consecutivas no PIB, então perdemos um pouco o nosso protagonismo, só que ainda fazemos parte de um dos 10 maiores países do mundo em termos econômicos, tá? Então, incrível que pareça, o Brasil é um país muito rico, tá? E os especialistas falam que, puxado pelo BRICS, puxado por tudo isso, estima-se que o Brasil seja a 5ª maior economia do mundo em 30 anos, deixando para trás países como o Canadá, países como Itália, tá? Perdendo praticamente só para os Estados Unidos, China, Japão e Alemanha, e depois já tem o Brasil. Então é um protagonismo realmente muito forte, muito interessante, o que não agrada tanto os Estados Unidos e o mundo como um todo, né? Como eu já falei, o BRICS desagrada o Fundo Monetário Internacional, tá? Outro fato interessante do Brasil é que o Brasil é o 20º maior exportador do mundo, e ao contrário do que muita gente pensa, a gente não exporta apenas produtos básicos, a gente não exporta apenas produtos agrícolas, como soja, milho e coisas do tipo. O Brasil também exporta, na verdade, quase metade das exportações brasileiras são de produtos manufaturados, tá? Ainda temos pouca exportação de tecnologia de ponta, mas não somos um país apenas agrícola, certo? E o que a gente mais exporta, isso também pode cair em prova, o que a gente mais exporta é minérios em geral e petróleo cru, certo? Então o que a gente mais exporta são combustíveis e minérios, respondendo a 30%. E o que a gente mais importa? Nós importamos mais materiais de tecnologia de ponta, como maquinário, a gente importa muito medicamento veterinário e medicamento humano também, a gente importa, que a gente não tem uma indústria farmacêutica muito forte por causa de extremas regulações que a gente tem na nossa indústria farmacêutica, a gente tem um pouco essa fragilidade, tá? E quem são os maiores clientes do Brasil, com quem o Brasil está mais interligado? E são esses caras aqui, China, Estados Unidos e Argentina.
esses são os maiores clientes do Brasil, exatamente nessa ordem. Então o Brasil está naquela situação que ele está vendo China e Estados Unidos brigando e ele fica quietinho e vende para os dois. Tá? E ainda na sequência, ele vai lá e ainda vende para a Argentina e para um monte de país do mundo. Porque na realidade o Brasil é um país da paz, a gente não tem nenhuma tensão com ninguém, a gente não tem nenhuma tensão política e nem comercial e muito menos militar com nenhum país atualmente, certo? Então podemos ver toda essa bagunça acontecendo e ir crescendo aos poucos. Pessoal, agora que a gente já viu esse panorama aqui de como é que está tudo direitinho, vamos só ver agora a questão das criptomoedas, que é uma questão muito atual realmente, e vamos agora fazer um pouco das questões, terminar essas questões do Banco do Brasil, que vai retomar os assuntos antigos que nós já vimos. Então, vamos lá. Dando continuidade, então, vamos aqui fazer mais algumas questões sobre das provas do Banco do Brasil, especificamente das provas, tá? Porque a gente já consegue comentar essas questões do Banco do Brasil e aí já fecha todo o assunto. Você já vê como a Sesgran Rio realmente cobra isso aí dentro da prova. Lembrando que só temos provas de atualidades do mercado financeiro, especificamente falando, desde 2013. Só tivemos 3 provas até agora, então temos um banco aí de 15 questões. E no nosso curso vamos fazer todas as questões que a Sesgran Rio já cobrou. Então vocês vão ver que eles cobram muito mais os assuntos relacionados aos nossos primeiros encontros, que é a parte ali da aula mais teórica, dizendo mesmo, tá? A parte de atualidades, nós temos que ter mais um panorama geral, porque pode vir na sua prova. Eu acredito pessoalmente que pode vir questão do governo Trump, pode vir questão de criptomoedas, que são coisas assim bem atuais, bem pertinentes mesmo ao mundo globalizado e como o mundo está hoje, tá ok? Então, você que está em casa, vamos comigo aqui resolver essas danadas. Vamos lá então. Uma das características positivas do boom imobiliário, né, que o país vivenciou na última década e parte da atual foi proporcionar a diversas famílias a conquista da casa própria. Beleza, até aí tudo tranquilo. A Caixa Econômica Federal, CEF, teve um papel importantíssimo na concessão de empréstimos, mas as funções da CEF são muito maiores. Já vimos que o quê? Ele vai querer saber a função da CEF, a função da Caixa Econômica Federal, tá? Dentro do Sistema Financeiro Habitacional, SFH. O que nós vimos sobre a Caixa Econômica? Que ela é responsável pelo quê? Programas sociais, programas de desenvolvimento imobiliário, FGTS, PIS, Bolsa Família, seguro-desemprego, captação de poupança, construção civil. Tudo isso a Caixa Econômica ajuda. A Caixa Econômica é como se fosse a poupança do Brasil para reservas. A Caixa Econômica é como se fosse justamente a nossa reserva familiar para realizar as nossas coisas do dia a dia. Mas isso num contexto econômico de um país. Então a gente vai ver agora aqui, por isso que eu acabei de explicar, como que funciona aqui. E nesse sentido, não... Eles ainda botam aqui em granito, tá? Isso é importante, porque muitas bancas como a CESP não botam, mas botaram grande em granito aqui. E nesse sentido, não é atribuição da Caixa Econômica Federal, vamos lá, disciplinar o acesso das instituições de crédito imobiliário ao mercado nacional de capitais. Não, isso é sim uma função da Caixa Econômica. Falou de crédito imobiliário, falou de disciplinar outras instituições a entrarem nesse mundo de crédito imobiliário. Quem coordena isso é a Caixa Econômica. Por quê? Porque a Caixa Econômica, como está aqui, ela coordena o sistema financeiro habitacional, tá? Ela coordena essa venda da casa própria, certo? Porque muito da construção das casas, a construção das empresas pelas construtoras são feitas muitas vezes com recursos da Caixa Econômica. É por isso que você não pode simplesmente chegar lá no FGTS e sacar seu FGTS inteiro. É por isso que você não pode chegar lá, eles estimulam tanto que você mantenha a poupança ali, porque eles usam o FGTS e poupança em boa parte para gerir esse sistema nacional de habitação, tá ok? Então a letra A, ela é sim função da Caixa Econômica. Letra B, orientar, disciplinar e controlar o sistema financeiro de habitação. Perfeito, né, gente? Isso aqui também é uma atribuição da CEF. E o que é que a questão quer? A questão quer o que não é uma atribuição da CEF. Beleza? Vamos para a letra D. Estimular a elaboração e a implementação de projetos relacionados à indústria de material de construção civil.
tudo certo também. Se ele disciplina, orienta e estimula o sistema financeiro de habitação, você constrói casa com o quê? Com material civil, com material de construção, tá? Então a Caixa Econômica, ela estimula essa implementação de projetos relacionados à construção civil. Inclusive ela tem vários produtos para isso, cartões que você pode comprar, produtos da construção civil a juros mais baixos, até que você pode mobiliar a sua casa. A Caixa Econômica ela pensa realmente nesse aspecto, tá? Vamos para a letra E. Estimular e controlar a formação e aplicação de poupança. Falou poupança, a chance da Caixa Econômica é grande. Destinadas ao planejamento, produção e comercialização de habitações em território nacional. Perfeito, né, gente? Tudo certinho. Agora vamos para a letra C que eu deixei por último. Prestar garantias em financiamentos obtidos no país ou no exterior pelas instituições integrantes do SFH com necessidade de aprovação pelo Banco Nacional de Habitação. Gente, dois erros. Primeiro, a Caixa Econômica ela não tem que prestar garantia a nada. Ela não é um agente fiduciário para isso. Segundo, o Banco Nacional de Habitação ele deixou de existir em 1986. Tá? Essa questão, inicialmente, era a letra C, porque não era uma função realmente da Caixa Econômica. Porém, essa questão ela foi anulada na prova, tá? E por que ela foi anulada? Qual foi a resposta para o recurso? Qual foi o motivo do anulamento? Porque essa questão ela não vinha de atualidades, porque cobravam conhecimento de algo que deixou de existir em 1980, na década de 80, que era o Banco Nacional de Habitação, tá ok? Agora, por que eu botei essa questão aqui? Primeiro, estava na prova, a gente tem que fazer até para saber o porquê foi anulada. E segundo, podem cobrar tudo, tá? Cobraram uma coisa, nada a ver, a gente vai ver uma questão depois aí que pra mim é a maior maldade com o candidato, mas foi cobrada, entendeu? Então, por que eu fiz essa questão? Pra vocês verem qual é a função da Caixa Econômica. Essa questão foi anulada por esse motivo. Ela não está errada, o gabarito realmente é C, só que ela foi anulada porque convenceram a banca que não fazia parte de um assunto de atualidades, tá ok? Vamos para a próxima questão então. A taxa de inflação acumulada em 12 meses encontra-se próxima do teto da meta inflacionária. Isso não é uma questão atual. Em 2017 tínhamos inflação de 2,21%. Ela estava longe da meta inflacionária, tá? Essa prova aqui, se eu não me engano, foi de 2015. Então estava numa situação que estávamos realmente muito próximos da meta inflacionária, tá? Um dos instrumentos da política monetária que o Banco Central tem disponível para reduzir a inflação. Gente, o que é que vimos já em nossa aula? Vimos o seguinte, que se o Banco Central ele quer frear a inflação, ele quer reduzir a inflação, ele quer fazer a inflação deixar de crescer, o que é que ele faz normalmente? Ele faz um aumento da taxa Selic. Por que um aumento da taxa Selic? Porque aí as pessoas vão se desencorajar em deixar o dinheiro em circulação, em tomar empréstimo para montar empresa, que de uma certa forma é o que gera inflação, e elas vão começar a fazer o quê? Comprar título público do governo. Então, a venda de títulos públicos é o que consegue frear a inflação. E por que você vai comprar título público? Porque você tem um aumento da Selic. Então, quanto mais título público você consegue vender, de uma certa forma a inflação se controla. Porque você tira esse dinheiro de circulação do mercado privado e você compra título público do governo, tá? E esse dinheiro fica no governo e ele faz as coisas dele, tá ok? Depois ele vai ter que te pagar de volta e aí é outra situação, certo? Então, vemos aqui que é logo a primeira opção. Venda de títulos públicos no mercado aberto. Quanto mais você vende títulos públicos, você freia a inflação. E qual é o mecanismo para você tornar atrativos os títulos públicos? É aumentar a taxa Selic, tá ok? Essa é a letra A, vamos ver as outras. Redução da taxa de compulsório junto ao sistema bancário. Isso não tem nada a ver. Compulsório é o valor que o Banco Central pega dos bancos, né, que ele mas assim, que ele obriga compulsoriamente os bancos a depositarem no Banco Central para funcionar como o caixa do governo, tá? Redução da taxa de redesconto para empréstimos de liquidez, também não tem nada a ver com inflação. Redução da taxa básica de juros Selic, isso aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Muita gente errou e botou essa questão aqui, só que na realidade uma redução na taxa básica de juros, ela tem um poder de aumentar a inflação. Porque não vai ser mais interessante você comprar um título do governo. Você vai preferir pegar esse seu dinheiro e tentar gerar a economia, tentar
comprar um carro, tentar comprar uma casa para investir, tentar montar uma pequena empresa. Então tudo isso aí vai gerar mais necessidade de compra no mercado. E se você tem necessidade de compra no mercado, isso é um fundamento econômico. Você aumenta a demanda do mercado. Se você tem uma oferta básica, o que acontece? O quê? Um aumento geral de preços, tá? Alongamento de prazo de dívida junto aos bancos. Isso não contém inflação. Você dá mais tempo para o banco pagar uma dívida, pelo contrário, isso pode até aumentar a inflação. Tá? Então a resposta é a letra A, venda de título público no mercado aberto. A letra B, a letra C e a letra E, se você tem uma boa noção, você não ia errar. Você podia ficar em dúvida e se confundir pela letra D. Só que como eu já falei, redução na taxa de juros tem o poder de aumentar a inflação. E um aumento na taxa de juros tem o poder de frear ou então reduzir a inflação. Ok? Vamos para frente. Essa questão aqui é maldosa. Essa questão, infelizmente, foi uma maldade com o candidato. E isso aí eu não tenho muito o que falar. Mas eu vou tentar explicar para vocês aqui, para vocês verem do que se tratava, tá? O grupo dos 20, G20, né, que já falamos sobre, reúne anualmente os líderes das principais economias avançadas emergentes do mundo. Beleza. A fim de enfrentar os desafios econômicos e globais. Enquanto os ministros das finanças do G20 e os dirigentes do Banco Centrais se reúnem várias vezes durante cada ano, ou seja, todo o especial do G20 eles ficam se reunindo, tá? Em 2014, a cúpula de líderes ocorreu na Austrália. Beleza. Em Brisbane, em novembro, sendo sua agenda focada na promoção do crescimento econômico através da melhoria dos resultados comerciais e de emprego, e em tornar a economia mundial mais resistente para lidar com choques futuros. Beleza, tranquilo. A presidência do G20, para garantir a continuidade dos trabalhos, opera com um esquema tripartite, denominado Troika, que na reunião de 2014 foi composto por maldade com o candidato. Isso eu não tenho muito o que falar. Gente, falei aqui na aula, o esquema do G20, a presidência do G20, a Troika, funciona como? A Troika funciona pelo país de origem, pelo país anterior que sediou e pelo país futuro que vai sediar. Atualmente, em 2018, nós tivemos que foi a Argentina, tá? Em 2019, vai ser o Japão. E em 2020, vai ser a Arábia Saudita, certo? Em 2017, se eu não me engano, acho que foi a Turquia, eu nem me recordo. Você vê como é maldosa essa questão. Só que em 2019, que é a próxima reunião, lembrando que a reunião do G20 em 2018 já houve, tá? Então, provavelmente, se eles te fizeram a pergunta, eles vão te perguntar aí da próxima reunião ou da passada, né? Em 2019, que vai ser no Japão, nós temos que a Troika vai ser composta de Japão, Argentina e Arábia Saudita. Então te obriga a saber quais foram os países que sediaram no ano anterior e no ano futuro. E aqui só fala o quê? No ano de 2014, que foi a Austrália. Então nós tínhamos que obrigatoriamente saber quem sediou em 2013 e quem vai sediar em 2015, tá? É difícil com a questão dessa cara novamente? É difícil. O que eu recomendo para vocês? Essa prova ela foi aplicada em 2015 e perguntou da última reunião da Troika, que ainda não tinha acontecido ainda a reunião de 2015, então eles perguntaram da reunião mais atual e quem seria esse esquema da Troika. A resposta, eu já vou falar logo aqui, foi Rússia e Turquia, letra E, porque Rússia foi em 2013 e Turquia seria em 2015, certo? Agora, se vier na prova de vocês, que eu acho muito difícil que eles repitam a questão, provavelmente, como a reunião de 2018 já houve, ou eles podem perguntar da reunião de 2018, que a Troika seria composta por Argentina, Japão e esse país em 2017, que tem no meu material quem foi, tá? O país de 2017, ou então eles vão perguntar da Troika que vai ocorrer no Japão em 2019. Então o que eu digo para vocês? Levem para a prova o país que sediou em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Tá? Mais precisamente os 4 últimos, 2017, 2018, 2019 e 2020. Tá? Tem no meu material e vocês vão conseguir fazer uma questão dessa se aparecer. Eu acho muito difícil aparecer novamente porque, como eu falei, é uma maldade com o candidato. É uma questão que teve muitos recursos, mas pode cair tudo, gente. A atualidade já pode cair tudo. A atualidade do mercado financeiro
piorou. Por isso que eu tive que falar de todos os grupos econômicos, tá? Para não ter erro de aparecer uma questão dessa e o assunto não cobrir para vocês, tá ok? Essa questão eu acho uma covardia até ser ter sido feita, mas é o que aconteceu, a gente não pode brigar com a banca nesse sentido. Então, foi a letra E. E vamos para a última questão. Semana passada, através da resolução 4410 de 28 de maio de 2015, o governo federal, por meio do Banco Central, deu os primeiros passos para modificar dois dos melhores investimentos em renda fixa atualmente. As letras de crédito do agronegócio, LCA, e letra do crédito imobiliário, LCI, tá? Essas duas aqui, elas são isentas de IR, como nós já vimos, tá? A letra de crédito imobiliário, LCI, por possuir lastros em créditos imobiliários, representa uma importante fonte de financiamento e recursos ao setor. É ainda um título muito demandado por pessoas físicas por contar com isenção de imposto de renda. Recentemente, foram alteradas as regras para aquisição desse produto, dentre as quais, também uma maldade, né? Você tem que saber quais foram as regras que foram alteradas para a requisição do produto. Então você tem que conhecer bem um produto aí para saber do que se trata, tá? Então, se a gente fala de LCI e fala de redução de regras, vamos tentar fazer por eliminação. Redução do depósito compulsório, nada a ver. Isso não tem nada a ver com um produto específico. Lastro desse ativo, não incluir financiamentos habitacionais garantidos por hipoteca. Também não tem nada a ver. Trabalha com financiamento imobiliário e habitacional como um todo. Possibilidade de efetuar pagamentos relativo à atualização por índice de preços. Poderia ser. Proibição de atualização por índice de preços. Também poderia ser. Prazo mínimo para compra e resgate. A resposta, gente, é a letra E. O que foi alterado foi esse prazo mínimo para contra e resgate, que ele foi bastante reduzido. Eu até coloquei isso no material de vocês, que foi um prazo muito reduzido que eles estão trabalhando agora, de 3, 6 meses, tá? Essa questão, ela cobrou duas coisas que fizeram o anulamento dela também. Essa questão também foi anulada, mas eu preferi trazer para vocês verem como tudo pode cair na prova de vocês, tá? Primeiro, trouxe algo muito recente, apenas uma semana antes da prova. Segundo, trouxe algo muito específico de um produto bancário, tá? Esses foram os principais motivos para anulação da questão. Mas o que é que você tem que saber sobre isso? LCI é crédito imobiliário, em geral, são prazos curtos para resgate, tá? E são isentos de imposto de renda. E você tendo essa informação, você conseguiria fazer por eliminação, que seria o prazo mínimo para recompra e resgate, que são prazos bem curtos. Mas essa questão também, essa prova gostou de fazer maldade com o candidato. Você que está em casa, então, vimos agora como a banca consegue ser maldosa, como você tem essa necessidade de saber tudo, tá? Já fizemos a grande maioria das questões que já foi cobrada na prova do Banco do Brasil. Já vimos todo o assunto aí que pode ser pertinente para vocês, tá? É sempre muito importante que vocês se mantenham atualizados, leiam jornais econômicos, que, como eu disse, coisas atuais pode vir a cair qualquer coisa. Eu não acredito que venham questões tão específicas como essa aqui do LCI, tanto que ela foi anulada, e eu não acredito que o Banco do Brasil e a Sesgran Rio vá incurtir nesse erro novamente, tá? Mas já vimos tudo o suficiente, só falta agora o assunto das criptomoedas para fecharmos, e eu espero que vocês tenham entendido, que dê tudo certo, e você, meu caro aluno, você, minha cara aluna, com certeza vão fazer uma boa prova. É isso aí, tamo junto, valeu!